duas ou três palavras, duas ou três ideias. Em primeiro lugar, pá, é para agradecer, pá, em nome do Centro de Estudos Ibéricos, pá, o vosso empenho em participar nesta iniciativa do SEI, não é? Que, pronto, já há um conjunto de pessoas que anualmente quase se reúne nesta iniciativa e neste evento, e isto é sempre com algum prazer. Por outro lado, referir o que está aqui em causa com este painel que são apresentações em torno de problemáticas relacionadas com as questões urbanas, com os estudos urbanos, mas que tocam diferentes matizes, diferentes perspectivas, o que é interessante do ponto de vista da diversidade de temas que estão aqui, que irão ser apresentados. Por outro lado, assinalar que são temas que têm como estudo de casos, ao fim e ao cabo, três países diferentes, não é? Por um lado, Brasil e Portugal, há aqui um diálogo entre duas cidades, uma portuguesa e outra brasileira, Cabo Verde e Moçambique. Portanto, assinalar isto, e portanto há aqui um painel que é tematicamente diversificado, mas também é geograficamente diverso, e portanto isso é sempre enriquecedor e de enaltecer. Não sei se o Joaquim, que julgo que está com algumas dificuldades, se calhar para não perdermos muito tempo, íamos seguir o percurso normal e quando ele conseguisse entrar, então nós retomaríamos com a apresentação da parte do Joaquim. Se estivermos de acordo, portanto, íamos utilizar este procedimento. Sendo assim, a intervenção seguinte é uma que sobre Cabo Verde, o Joaquim está a dizer que consegue ouvir, está apenas com dificuldades, portanto eu vou fazer a apresentação e depois quando ele entrar, portanto, fará a apresentação dele. Eu vou partilhar aqui a tela. Não sei se estão a ver. Estão a ver, está a sair bem. Você precisa abrir algum arquivo. Está bem? Não tenho... Acho que tem que compartilhar o PowerPoint. Pronto, mas compartilhar... Supostamente devia estar a compartilhar. Qual será o problema? Epá, vamos fazer uma coisa, vamos improvisar ainda mais para não estar... Vamos improvisar ainda mais, que é assim, eu vou pedir apoio para introduzirem a apresentação. Vocês não estão a ver, pois não? Não, apresentando não, só os arquivos. Bom, então fazemos o seguinte, eu peço desculpa por este improviso, que não é improviso, há aqui um problema técnico que vou resolver já de seguida e, portanto, se íamos passar à apresentação seguinte e depois recuperávamos estas duas apresentações. Portanto, eu pedia à Leila se faria a apresentação dela, cujo tema é a nova face da periferia urbana, um olhar sobre o comércio. E eu vou, de seguida, tentar pedir apoio para resolver esta questão. Muito obrigado. Pois não. Eu só preciso que o senhor feche a sua apresentação. É isso que eu estou a tentar fazer. Agora foi. Agora foi. Ok.
Podem então apresentar. Só um momento. Agora vai. Está legível? Sim. Sim. Bom, boa tarde a todos e todas. Agradecer a coordenação do Centro de Estudos Ibéricos, na pessoa do professor Rui, por mais uma oportunidade de fazer uma apresentação de um estudo que eu desenvolvi ao longo do meu doutoramento e agora, recentemente, eu recuperei algumas observações. Então, a nova face da periferia urbana, um olhar sobre o comércio. O estudo analisa o impacto que os novos objetos de consumo promovem na periferia urbana, ao indicar uma certa disputa com o comércio das áreas centrais das cidades e de bairros periféricos. Os estudos sobre comércio são relativamente recentes e, em muitos casos, demarcam a proximidade com o urbanismo comercial, complementando a geografia urbana. O comércio não é uma atividade estática no espaço, uma vez que está exposto às conjunturas econômicas e sujeito às mudanças sociais, políticas e territoriais. Desde os tempos mais remotos, as práticas comerciais estiveram presentes na história da humanidade, mas o processo de comercialização não ocorreu de forma uniforme em todos os lugares. Estas práticas, com o passar dos séculos, foram se desenvolvendo e ampliando sua escala de ação, marcando épocas e culturas. A incorporação de novos objetos técnicos ao território claramente fez com que as cidades se tornassem desiguais e polinucleadas, isso numa leitura mais recente do comércio. Então, a expansão do comércio varejista das grandes cadeias relaciona-se ao desejo de manter o controle do abastecimento de produtos de grande consumo. E, nesse aspecto, o êxito dos shoppings e mesmo outros comércios, como os hipermercados, não necessariamente têm vinculação com a tradição comercial do lugar e de sua instalação. Eles analisam a região que vão ser implantados, né, no caso, a situação geográfica e a localização. Nós observamos ao longo da pesquisa que boa parte dessas grandes plantas comerciais, elas vêm se instalando às margens de rodovias, como, por exemplo, na região de Campinas, com o Dom Pedro, na Avenida Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e em outros lugares aqui do país, que provavelmente permitirá alcançar lucros maximizados. E a periferia, com o tempo, com esse passar aí dos últimos anos, principalmente da década de 90 para cá, ela vem incorporando uma outra paisagem, né, com significados, números de grandes supermercados, shoppings, antecipando a expansão urbana da cidade, porque eles normalmente estão nas áreas periféricas dessas cidades e localizados ali numa região que ainda existe vegetação natural, enfim. E surgindo uma outra centralidade em função do que ali é encontrado. Um aspecto que eu, logo que iniciei a pesquisa, foi uma fala de um morador de um bairro
que dizia que esse novo comércio, ele se referia assim, o Carrefour, se referindo, né, ele dá as costas para o bairro, e aquilo me aguçou para pensar como que seria isso exatamente, né? Então, especificamente, o estudo vai se basear na BR-101, Niterói-Manilha, no Rio de Janeiro, que corta as cidades de Niterói e São Gonçalo até Itaboraí. A BR-101 é uma rodovia que vem pelo litoral do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Então, ela corta vários estados brasileiros pelo litoral. E esse eixo aqui foi construído em fins da década de 80, passando por uma área de manguezal que foi aterrada. Na época não havia legislação ambiental e estávamos também numa ditadura militar, onde pontes, aterros, tudo foi surgindo e degradando, acabando com comunidades locais de pescado, de pescadores, núcleos que historicamente viviam até isolados e posteriormente desaparecem porque eles são desapropriados e cada qual segue um caminho diferente. Não tem estudos ainda sobre para onde certa comunidade se encaminhou. Então, ao longo do trabalho, a gente detectou a implantação desses objetos de consumo, né, que seriam esses grandes varejistas e shopping, nessa região dessas duas cidades, entre Niterói e São Gonçalo. Historicamente, esse eixo próximo à fronteira entre as duas cidades foi de grande, intensa industrialização, e exatamente essa industrialização, a ausência dessas indústrias que fez o uso dessas plantas surgirem, áreas muito grandes que ocuparam. Já o shopping numa área que não havia ocupação alguma. Então, observa-se que, ao longo da estrada, você vai perceber as placas sígnicas como um elemento na paisagem, já significando a posição para entrada em cada um desses estabelecimentos. Bom, e tentando fazer uma atualização do que vem ocorrendo no país e na região, especificamente, a gente percebe que os supermercados, durante a pandemia da Covid-19, eles tiveram um crescimento de 3,94% no período de março a agosto de 2020. Isso aí baseado em análise do Clube de Lojistas, né? E onde é percebido um crescimento muito grande em detrimento de outros estabelecimentos comerciais que praticamente desapareceram, né? Vários fecharam. E é importante frisar que isso tudo foi no período de quarentena, né? Então, ocorre que houve um maior consumo de alimentos em casa, as pessoas confinadas compravam mais, algumas indo ao próprio local, outras pedindo para entrega, e nesse mesmo momento houve uma política do governo para, após vários episódios de solicitações por parlamentares, grupos sociais, do pagamento de um auxílio emergencial, que naquele primeiro momento foi de R$600, depois passou para R$300, e depois ficamos aí um período agora em 2021 sem, agora novamente está sendo pago com valor de 100 e alguma coisa, 100 e pouquinhos reais. Foi antecipado também a primeira parcela do 13º salário e também a liberação, para quem tinha, né, do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isso para permitir que famílias tivessem condições de comprar o básico para a sobrevivência. E nisso, os grandes hipermercados acabaram sendo beneficiados. Inclusive, a gente observa que alguns que eram médios ou pequenos estabelecimentos incluíram áreas para o seu comércio, né? Então, cresceram. Tradicionalmente, a atividade comercial dos bairros localizados no entorno da BR-101 trecho Niterói-Manilha acusa as fragilidades em seu modo de gestão e organização, uma vez que esta se apresenta em espaços reduzidos, é uma característica do comércio dentro, vamos dizer assim, dentro dos bairros, né, que não estão postos na rodovia,
com poucos recursos para investir na qualidade e variedade dos produtos, na forma e aparência dos seus espaços. Habitualmente, eles utilizam as suas residências, à frente das residências, constroem uma pequena loja e ali criam o seu comércio. É uma característica de vários. Então, eu trago para vocês aqui uma imagem, aqui o São Gonçalo Shopping Rio, e essa descida aqui é essa aqui da outra foto, e nós temos aqui os anexos na frente das casas, onde eles vendem produtos básicos, um salgado, uma mesa de bilhar, servem bebidas, realmente para a sobrevivência. Não tem condições de competir com grande hipermercado, com grande shopping. E em relação ao comércio na área central das cidades, é sabido que houve uma forte redução no consumo, né, devido à queda e por conta também do desemprego. E nos centros urbanos, a gente tem observado, com o trabalho home office, uma pequena circulação nos grandes centros. E isso também tem gerado o fechamento de muitas áreas comerciais. E principalmente nos pequenos comércios que são financiados por famílias, né? Pequenas propriedades, no caso, passou a realizar as vendas tentando se adaptar nesse processo, eles passaram a adaptar as suas vendas por canais digitais, através de aplicativos, redes sociais, com sistema de entrega, para conseguir se manter e sobreviver nesse processo aí pandêmico. E para a gente, em síntese, né, pensar e ficar aberto aí para possíveis discussões, os hipermercados, shopping center, fast foods, etc., são agentes que podem colocar em jogo as referências da vida social local, ao estabelecer um diálogo mais próximo e intenso com outros lugares distantes do cotidiano, via redes que circulam por fios e estradas. E, por outro lado, o comércio local resiste e busca estratégias e alternativas de manutenção. Desde já eu agradeço a oportunidade e me coloco ao inteiro dispor. Muito obrigado à Leila. Eu vou eu agradeço, excelente intervenção. No final, eventualmente, podemos colocar algumas questões, se as pessoas, entretanto, através do bate-papo, forem fazendo alguma intervenção, alguma solicitação, e eu vou tentar ensaiar a apresentação. Não sei se não estou a conseguir. Novamente, há aqui qualquer coisa. Não consegue, não está a ver, pois não? Deu, abriu. Abriu? Pronto, eu Abriu. não vou mexer mais, que é para ver se... Ok, portanto estão a acompanhar, não é? O PowerPoint foi aberto. Bom, eu vou então fazer a minha apresentação, que não é minha, tenho que fazer essa consideração prévia. Portanto, aquilo que eu vou fazer é falar um pouco sobre a toponímia urbana em Cabo Verde. Gostaria de referir que é um trabalho que é feito em parceria com a Maria Luísa Ferro Ribeiro, e o trabalho tem um triplo objetivo. Por um lado, explorar o tema. Nós, o ano passado, fizemos um trabalho também sobre a toponímia em Cabo Verde, mas ao nível do lugar, e este ano centramos um pouco na questão das cidades e a partir do nome das ruas. Portanto, por um lado, pelo tema. Por outro lado, por Cabo Verde, é evidente que eu vejo esta realidade um pouco de fora e, portanto, daí até a dificuldade que eu poderei ter em interpretar algumas das sutilezas que aqui estão subjacentes, mas o objetivo, pelo menos para mim, é compreender o espírito do lugar e o imaginário coletivo da cabo-verdianidade. Portanto, isto é para mim uma paixão, mas também é um prazer de
poder, através desta via, conhecer um pouco melhor Cabo Verde, que é uma realidade que é não só um prazer visitar, mas que cada vez que se visita renova-se e tem-se mais interesse em conhecer. A parceria com a professora Maria Luísa Ferro Ribeiro, para mim é excelente porque tem um conhecimento profundo e vasto da realidade cabo-verdiana, é cabo-verdiana, foi a primeira geógrafa de Cabo Verde e, para mim, tem sido uma mestra que me tem ensinado a conhecer uma sociedade e uma cultura que é preciso descermos um bocadinho mais fundo, não só ficarmos pela epidérmica visita de um turista para conhecermos com mais realidade. A professora Maria Luísa Ferro Ribeiro incumbiu-me de fazer a apresentação, faço com gosto, mas sem a profundidade do seu conhecimento e nem a riqueza subtil de um certo crioulo que é importante para compreender sobretudo alguns nomes de algumas línguas. Portanto, eu vou ser muito sucinto, porque vou ser muito rápido, porque passei o slide, viu-se? Estão a ver o slide? Um novo slide. Sim, Ok, sim. esta é um pouco a apresentação, eu vou ser mais rápido, porque basicamente eu não vou explorar aqui alguns aspectos teóricos, apenas destacar dois aspectos que foram conclusivos do trabalho que iniciámos o ano passado sobre a questão da toponímia. Para destacar o quê? A toponímia revela, por um lado, o espírito do lugar, mas também uma certa matriz identitária e a geograficidade que o envolve. Pode ser, digamos, um contributo importante e decisivo para a leitura do território e para interpretarmos algumas facetas da geografia de Cabo Verde. É um pouco este o aspecto que me interessa explorar e que, portanto, e que nos tem vindo a animar ao longo destes trabalhos em conjunto, que temos desenvolvido em conjunto. Vou, portanto, fazer um pouco a apresentação de Cabo Verde para nos situarmos, qual é um pouco do contexto e do enquadramento geográfico, para dar alguns aspectos mais marcantes de Cabo Verde, sobretudo para quem não está muito familiarizado. Claro que eu não farei tão bem como faria a professora Maria Luísa Ferro Ribeiro, nem julgo que está aí o colega a acompanhar o colega José Maria Semedo, que falariam de Cabo Verde com mais eloquência do que eu. De qualquer forma, dizer apenas o quê? Que Cabo Verde tem uma situação muito particular, é um arquipélago, portanto um espaço descontínuo e fragmentado. Aqui estão assinaladas as duas cidades que nós destacamos. Do ponto de vista da demografia, a demografia, apenas para salientar dois ou três aspectos que são marcantes em Cabo Verde, que é, por um lado, uma população jovem que em meio século triplicou de número de habitantes, é marcado pela seca e um pouco pela fome que em determinados momentos é responsável por alguns decréscimos da população até aos anos 50, não é? Todos nós nos lembramos, por exemplo, da famosa cantiga, da canção, da famosa morna da Cesária Évora, a saudade, que é não mais que a partida de pessoas em períodos destes períodos de crise que abandonavam o país. E outro aspecto da demografia de Cabo Verde que marca um pouco a evolução recente. Nos últimos 30, 40 anos, o que é que nós assistimos em Cabo Verde? Por um lado, a uma progressiva urbanização da população que se concentra fundamentalmente na cidade da Praia e na cidade do Mindelo, que são os dois principais centros urbanos. Estes dois centros urbanos representam 42% da população total do país, não é? E Cabo Verde e a Praia, a cidade da Praia,
em 30 anos, mais do que duplicou. Ou seja, no período que se segue à independência, a independência ocorreu em 75, mais do que duplicou. Assistimos fundamentalmente a dois ou três. O que é que isto indica? Indica fundamentalmente 2 ou 3 processos convergentes. Por um lado, um crescimento demográfico que é desigual, um grande processo migratório, quer para o exterior, ou seja, existem mais cabo-verdianos residentes no exterior do que no próprio país, não é? O que mostra um pouco este processo migratório, mas também um processo de êxodo rural e de atração das cidades que se tem verificado e que tem conduzido a esta situação de uma grande polarização nas duas principais cidades. Referir que o que temos vindo a assistir é um progressivo evolução da população urbana e um decréscimo crescente da população rural. Apenas só mostrar aqui algumas imagens desta dimensão rural que foi muito bem retratada por Maria Luísa Ferro Ribeiro na sua tese de licenciatura em 1960, o que mostra, digamos, a dimensão rural e o peso que tem, e o significado que tem, por exemplo, a importância da mulher, a importância, digamos, do milho ou do trapiche ligado ao fabrico da aguardente, do grog, não é? E algumas imagens mais recentes, mantém-se esta ideia da secura, mas também um relevo agreste e, apesar de tudo, uma certa ruralidade que começa a configurar uma nova paisagem. Digamos, as cidades aumentaram consideravelmente nos últimos anos. Sobretudo depois da independência, como demograficamente é visível, mas também ao nível da paisagem urbana. Destacar aqui 2 ou 3 aspectos porque é que eu estou a fazer esta referência? Pelo seguinte, porque, por exemplo, o caso da praia é talvez o caso mais notório. Se em 30 anos a população duplicou, a superfície urbana também duplicou e, consequentemente, por exemplo, o número de ruas, que é aquilo que nos vai interessar para a análise que vamos fazer a seguir. Portanto, eu estou a apresentar apenas algumas imagens. Aqui é Mindelo e Cabo Verde, sobretudo Mindelo e Mendelo. As anteriores diziam respeito a Santiago. São cidades com configurações diferentes e também com histórias relativamente diferentes. Aqui mostrar que entre os centros históricos, digamos, planificados, que vêm da época colonial, e a cidade que emerge pós-colonial, há uma transformação profunda, embora, digamos, onde, digamos, o processo de urbanização formal e informal, digamos, coabitam, sobretudo nas periferias das cidades. Portanto, bairros com alguma precariedade e alguma situação de urbanização informal. Vou passar um pouco aqui, era um pouco para explorar a ideia da importância da cartografia, não só para estudar a ocupação do território, mas também a toponímia, que vou saltar para me concentrar fundamentalmente aqui. Praia, evolução da cidade da praia. O que temos aqui é uma fotografia aérea publicada pelo professor Ilídio do Amaral na tese que faz sobre a Ilha de Santiago, em 1964, e pode-se ver a cidade da praia colonial planeada, que corresponde um pouco a este núcleo que aqui está, não é? Que é o chamado platô, planalto, a área aplanada, achada, que é um topónimo que aparece noutros contextos, e depois o crescimento até ao período depois depois de 2000, ou seja, o período mais recente. Não é? Portanto, há um crescimento contínuo da cidade da praia. Portanto, isto só as imagens, digamos, a praia antiga e um pouco a imagem atual, em que se vêem os novos arruamentos que foram sendo construídos.
do ponto de vista portanto, há aqui um aspecto que seria importante referir. Depois, do ponto de vista da toponímia, digamos, oficial, o caso da praia é interessante pelo seguinte: temos 314 ruas referidas, entre ruas, isto é, itinerários, né? Entre ruas, largos, praças, travessas, avenidas, rotundas, circulares. Isto é interessante porque dá uma certa hierarquia em que, por exemplo, as avenidas, rotundas e circulares entram mais recentemente, ou seja, depois da independência, enquanto que as ruas e o número de ruas que aparecem em cada bairro também dá uma certa hierarquia urbana. Não me vou alongar neste ponto para destacar aquilo que me parecem 4 ou 5 aspectos interessantes ligados à toponímia da cidade da Praia. Por um lado, o platô, a cidade colonial mais consolidada. O que permanece, e não houve grandes mudanças, são um conjunto de ruas com nomes de personalidades portuguesas, ou seja, que vêm digamos, do tempo colonial e que não sofreram alteração. Por exemplo, o caso do platô, mas também bairro Craveiro Lopes. Como sabem, bairro Craveiro Lopes foi um presidente da República Portuguesa que permaneceu sem mudar a toponímia. O mesmo não vai acontecer em algumas ruas importantes, quer no platô, quer na sua periferia imediata, em que vamos assistir a uma mudança do nome para, digamos, personalidades ou heróis nacionais, como Amílcar Cabral, ou Presidente da República, como Aristides Pereira, ou outras personalidades africanas, como Patrício Lumumba, ou, sei lá, datas importantes. Como não quero alongar, vou analisar ou referir, digamos, um outro bairro, ou 2 bairros aqui, que é, por um lado, a Fazenda, que é um bairro próximo do centro, em que assistimos também a nomes que correspondem ao período de transição, ao período imediato à mudança política que ocorreu com a independência, e assistimos a nomes, digamos, da época, políticos ou momentos que tiveram algum significado. O mesmo vai acontecer com datas históricas depois na Cidadela, que é um bairro mais recente. Eu já mostro um mapa para traduzir isto. É muito engraçado, um bairro novo, relativamente recente, das últimas 3 décadas para cá, o Palmarejo, porque o nome das ruas, na sua maioria, representam, digamos, quase um mapa mental de Cabo Verde. Nós temos avenidas, as avenidas marcam, digamos, os lugares, eu diria, mais importantes, a rotunda com as ilhas do arquipélago, depois algumas ilhas, os ilhéus, e depois cidades, vilas ou outras populações de Cabo Verde, algumas das quais, porventura, de onde são provenientes alguns dos atuais residentes que eventualmente vieram da Ilha do Fogo, daí aparecerem, por exemplo, Mosteiros, que é uma povoação da Ilha do Fogo. É curioso também, na Achada de Santo António, que é um outro bairro, o facto de muitas das ruas remeterem para nomes da lusofonia, ou cidades portuguesas, ou, em alguns casos, ruas estrangeiras, como acontece, por exemplo, com Cuba, China, Rua de Brasília, Europa, ou Santa Mónica, ou Ducado do Luxemburgo. É evidente que estes topónimos
Por exemplo, no caso dos Estados Unidos e do Luxemburgo, correspondem a lugares onde existem comunidades cabo-verdianas com expressão. Dois últimos bairros nesta geografia da toponímia da cidade da Praia, o Palmarejo e a Cidadela, que são bairros que têm, digamos, uma especialização temática. O Palmarejo, em que os nomes são predominantemente cantores, Bana, Cesária Évora, etc., ou, no caso da Cidadela, em que temos nomes de escritores ou revistas ligadas às artes, sobretudo à literatura. Em síntese, o que nós temos na cidade da Praia, estes são os bairros que eu referi, o platô está aqui, ou seja, o platô com personalidades de referência colonial predominante. Depois há aqui uma periferia mais imediata ao platô, que corresponde a uma primeira fase do crescimento urbano próximo da data da independência, e o que temos são personalidades do período de transição, da época, personalidades ou políticos, quer nacionais, quer estrangeiros. Palmarejo, situa-se aqui o mapa mental de Cabo Verde, a Chada de Santo António, nomes muitos ligados à lusofonia, a Embaixada de Portugal localiza-se aqui, bem como a Assembleia de Cabo Verde, a música, a literatura, e é um pouco esta a geografia predominante e que quisemos ressaltar apenas só para destacar alguns dos nomes das ruas mais importantes e a que aquelas se referem. Depois, no caso do Mindelo, é uma situação que é relativamente distinta, porque estamos a falar de uma cidade que, ao fim e ao cabo, concentra praticamente a população de toda a ilha, que é uma ilha relativamente pequena, que tem poucas localidades e quase toda a população se concentra na cidade. Isto é uma praça que é um pouco dos ícones do Mindelo, que já foi Praça Serpa Pinto, hoje é a Praça Amílcar Cabral, mas a população ainda continua a designá-la como Praça Nova. O crescimento urbano do Mindelo, que tem uma origem também de algum planeamento, mas que depois vai progredindo e não será tanto assim. Eu, para não me alongar muito, vou apressar a apresentação para destacar o quê? Para destacar, sobretudo, na parte central de Cabo Verde, do Mindelo, as 70 ruas que foram referenciadas, aparecem algumas avenidas, há também uma hierarquia, mas há um facto que, enquanto que na praia as ruas que aparecem com nomes mais recentes, digamos, as mudanças não ocorreram tanto na cidade da Praia como ocorreram aqui no Mindelo. Porquê? Porque o crescimento, o número de ruas que apareceram na Praia foram tantas que elas deram origem depois a nomes que foram, portanto, eram preciso, digamos, batizá-las. Eu vou procurar concluir porque me estou a alongar, eu não queria quebrar esta regra, mas para destacar os nomes dos que mudaram no Mindelo. E temos aqui um conjunto de nomes que repetem um pouco algumas personalidades políticas de uma determinada época do processo de transição em Cabo Verde e no Mindelo. Ruas que não mudaram de nome, são ruas fundamentalmente, eu diria, de uma hierarquia inferior, por exemplo, travessas, ou de ruas de menor importância, que, do ponto de vista simbólico, não foram tão alteradas, não é? O período colonial no Mindelo, durante o período colonial, o que distinguiu também o Mindelo da Praia, e já estou a antecipar alguns aspectos da conclusão, é que
no Mindelo, o nome das ruas foram dadas a personalidades, em alguns casos portuguesas, mas já houve um número significativo de nomes de personalidades cabo-verdianas. Até que, em 79, houve a indicação para que os principais centros urbanos fossem alterados e, recentemente os nomes que surgiram voltaram novamente a distinguir personalidades de Cabo Verde e, sobretudo, ligadas ao Mindelo. Esta questão da mudança dos nomes não é totalmente pacífica, gera alguma polémica, e eu, para concluir, destaco apenas uma referência que se pode encontrar num dos romances de Germano de Almeida, do Monte Cara vê-se o mundo. Monte Cara é um monte que circunda o Porto Grande, que é um monte emblemático e uma referência simbólica para as pessoas do Mindelo, em que o próprio Germano de Almeida dedica algumas páginas a comentar e a mostrar. Ao fim e ao cabo, eu leio um pouco como este tema da mudança de nomes ser um tema relativamente controverso e que suscita discussão entre as pessoas da cidade. Pronto, eu peço desculpa porque me alonguei, teria algo mais a referir, mas depois, no debate, poderei esclarecer e sintetizar melhor alguns destes pontos. Pelo que eu termino aqui esta apresentação para, de seguida, passar ao Joaquim Maloa, para poder fazer a apresentação dele sobre o processo de gentrificação em Moçambique. Pode ser, Muito Joaquim? obrigado. Muito obrigado, professor Rui. Eu gostaria de fazer a apresentação do PowerPoint para... Não sei se conseguem ver o PowerPoint. Sim. Professor Rui está com o microfone desligado? Estou, desliguei para não interferir. Está bem, está muito bem. Tá, ok, obrigado. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a organização pela essa oportunidade de podermos compartilhar um pouco as nossas pesquisas que nos cruzam como irmãos. E, mais uma vez, também gostaria de dizer que é uma honra poder estar aqui com o professor Rui Jacinto, que é uma referência na área da geografia, que nos inspira muito, nós aqui em Moçambique. E também saudar aos colegas brasileiros e todos que nos assistem a partir desse recurso digital. Eu propus como tema falar um pouco do processo de gentrificação em Moçambique, mudanças e perspectivas. Esse tema que eu propus faz parte de longo processo de pesquisa que venho já realizando desde 2014 e foi dando em vários artigos e pretendo aqui compartilhar com colegas. E eu, antes de começar a apresentar, quero só dizer assim que este tema ele parte de 3 princípios de ideias que são fundamentais para nós compreendermos um pouco aquilo que eu vou falar em termos de mudanças e perspectivas em relação ao processo de gentrificação em Moçambique. Acho que vou ter que ampliar. Ok. Primeiro, eu acho que é possível nós discutirmos um pouco o que se entende de gentrificação. A gentrificação, na literatura geográfica, ela é entendida como o processo de renovação, que essa renovação tem a ver com a questão espacial, há mudanças de habitações, das funções, em termos também em termos de habitações, e mudanças também nas funções
do próprio objeto, que eu posso dizer, residencial e comercial e industrial também, se assim existir. E essa renovação, ela traz carregado aquilo que são as mudanças dos seus próprios autores que estão circunscritos ao espaço urbano. Então, depois temos também uma das palavras-chave, que é o mercado imobiliário. Dizer que a questão do mercado imobiliário em Moçambique é um fenômeno muito recente, olhando para o Brasil, olhando para Portugal, é um fenômeno muito recente. Moçambique, como vocês sabem, Moçambique teve a colonização. Depois da colonização, tivemos o processo da independência. E no processo da independência, nós tivemos aquilo que nós chamamos de regime marxista-leninista, que era a centralização do Estado em todas as esferas sociais. Essa centralização do Estado em todas as esferas sociais fez com que o Estado tivesse o monopólio do próprio mercado imobiliário. E esse monopólio do mercado imobiliário não permitia a existência de alguns atores tão importantes para a dinâmica desse mercado. E outra coisa também que está a acontecer em Moçambique, isso a partir da independência, mas que veio ganhar grandes vigor depois da Guerra Civil, porque Moçambique, depois da independência, ocorreu um processo da Guerra Civil. Esse processo da Guerra Civil fez com que existisse um processo de êxodo rural. Muitas pessoas saíam das zonas rurais, porque as zonas rurais eram zonas menos seguras para as zonas urbanas, que eram zonas seguras. Então, isso criou um pouco um processo daquilo que nós podemos chamar de uma urbanização extensiva. Urbanização extensiva no sentido de que as zonas periféricas foram cada vez mais ocupadas por essa população, né? Então, essa população, tenho aqui um mapa que eu posso mostrar um pouco desse processo de urbanização extensiva, que mostra que há grande ocupação da população dentro desse espaço. Este é a cidade de Lixinga, a cidade onde eu moro. Aqui mostramos um pouco, aqui é o centro da cidade, e depois esse é as áreas periféricas, que hoje em dia há uma grande dinâmica de ocupação desses espaços urbanos. E dizer que o processo de gentrificação em Moçambique nós podemos analisar a partir de dois momentos importantes históricos. Que o primeiro momento eu posso chamar aqui do surgimento do mercado imobiliário. Esse momento do surgimento do mercado imobiliário é um momento que acontece depois da Guerra Civil, porque com o fim da Guerra Civil existiram vários atores internacionais que apareceram em Moçambique para dar algumas ajudas, algumas orientações do que Moçambique seria um Moçambique pós-guerra. E com um processo de democratização, como que esse Moçambique podia conseguir sair dos seus desafios da pobreza absoluta. Então, é nesse momento, né, da reconstrução do país pós-guerra, existiram muitas pessoas estrangeiras que vieram para Moçambique, e essas pessoas estrangeiras trouxeram aquilo que nós chamamos de dolarização do mercado. O mercado ficou cada vez mais inflamado, inflacionado de dólar, que permitiu com que muitas pessoas que tinham as suas residências no centro da cidade saíssem das suas residências do centro da cidade e deixassem que essa residência fosse ocupada por mas também existiu um processo de alguns espaços, muitas empresas, muitas instituições internacionais que ocupavam esses espaços. E em cada momento que ocupassem esses espaços, a população saía para a periferia. Então, este é o primeiro momento que nós podemos chamar do processo de gentrificação. E nesse primeiro momento do processo de gentrificação, nós começamos a assistir em Moçambique, por exemplo, a criação de um grupo de pessoas que estavam especializados em conseguir localizar quais são as residências que estão aptas a serem alugadas e quais são as residências que estão aptas a serem
vendidas. Não é? E nossa linguagem naquele momento foi uma linguagem que se chama até hoje vendas de chaves. Então, tinha esses incorporadores informais que foram atores importantes no primeiro momento para o surgimento desse mercado imobiliário. Mas, por exemplo, em Maputo, que é a capital, foi-se reconstruindo a ocupação daquela que é a orla marítima, no bairro, por exemplo, do Costa de Sol, no bairro da Somachilde, no bairro do Trunfo. Então, as pessoas, principalmente as primeiras pessoas, eram aqueles que ocupavam uma elite política muito importante, que já tinham acumulado um capital, e essas pessoas começaram também, continuamente com estrangeiros, a ocupar essas orlas marítimas e construindo os seus edifícios. Então, neste momento, nós começamos a assistir o processo, por exemplo, nós podemos chamar de assédio daquela população que já vivia lá por causa do seu processo histórico, da Guerra Civil, que tinham ocupado esses espaços. Esses foram obrigados a vender esses espaços para ir para as zonas periféricas. Então, esse foi o primeiro momento do surgimento desse mercado imobiliário. A partir dos anos 2000, nós começamos há uma construção desse mercado imobiliário, com o surgimento já de uma estrutura de construção de condomínios fechados, horizontais, verticais, nas periferias, e este movimento é dado, por um lado, por existência nas periferias de um preço de terra muito barato, e, por outro lado, por uma questão de que já existia uma estrutura administrativa urbana, nós chamamos de conselhos municipais, dos municípios, que já começavam a apontar um processo de reconstituição desses espaços urbanos, oferecendo lotes de terra para algumas empresas, para indivíduos. Então, foi neste momento em que começa-se a construir ou a configurar-se aquilo que é o mercado imobiliário. E que esse mercado imobiliário foi também ganhando muitos espaços, porque começaram a surgir muitas políticas, principalmente financiado pelo Banco Mundial, criação das altas avenidas, que essas avenidas foram proporcionando a instalação ao longo dessas avenidas de grandes condomínios de luxo, e que esses condomínios, na sua maioria, são de investimento estrangeiros. Se forem a ver, há de identificar que mesmo os nomes que identificam esses condomínios são totalmente estrangeiros. Então, o que começa a acontecer nesse processo? Aquela população que vivia ao redor daquela área onde foram florescendo, foram cada vez mais assediados, e os condomínios, eles como dizer, um processo de uma linha reta possibilitou também a mudança um pouco daquilo que é o processo de centralização. A centralização deixou de ser aquela que nós estávamos já habituados, que era de ir ao centro para fazer as compras, para o consumo. A centralização para aquela população, que são população de alta renda ou de renda média, que se instalavam nas periferias, dentro desses condomínios fechados e dentro desses condomínios horizontais ou verticais, eles começam já a surgir com infraestrutura de consumo, como restaurantes, algumas lojas, o consumo direto sem começa a criar como uma perspectiva uma segregação. Segregação no sentido de que a população que vive ao redor, eles não têm capacidade para fazer o mesmo uso dessas infraestruturas que foram instaladas ao longo desses condomínios.
E outro fenômeno também que começa a se assistir muito, por exemplo, das indústrias imobiliárias, é instalação de uma forma dispersa, não só de condomínios, mas também de alguns edifícios que eu posso dizer que são edifícios luxuosos, que esses edifícios luxuosos vão trazer consequências para aquele local onde que eles vão se instalar. Por exemplo, as pessoas que se instalam tanto nos condomínios fechados, tanto nessas residências que eu digo luxuosas, dificilmente eles têm um contacto, criaturas próprias, vão para o local de trabalho. Isto cria um fraco relacionamento entre aqueles que estavam lá instalados desde há muito tempo e aqueles que vêm se instalar depois. E também isso cria aquilo que nós podemos chamar de autossegregação, não é? Porque esse grupo que vai se instalar, eles criam essa situação, e essa situação traz problemas muito fortes para a população que está lá instalada na periferia. Por quê? Porque a população que está lá na periferia tem dificuldade de consumir naquelas instalações que já estão lá instaladas, tem dificuldade de consumir produtos que estão instalados fora do local da residência, que é no centro da cidade, eles sofrem disso. E há uma carência de transporte que não lhes permite eles terem a mesma mobilidade que alguém que está instalado num condomínio horizontal ou vertical. Então, esses enclaves vão criar um processo de conflitos. Há muitos conflitos que acontecem por causa dessa situação dos próprios enclaves. E há conflitos também que se dão numa perspectiva de que as ajudas das políticas públicas para resolver a situação dessa população é cada vez mais reduzido, no sentido de que não há um pensamento comum para um bem comum. E os municípios que favorecem, a partir de uma legislação que já existe em Moçambique, o surgimento desses grandes empreendimentos, eles não favorecem um princípio de que eles podem compartilhar os bens existentes. Por exemplo, os condomínios fechados, eles têm possibilidade de ter acesso à água potável. Mas os que estão fora desses enclaves, eles não têm acesso à água potável. E essa água potável não é cada vez mais... É isso que eu queria trazer aqui, mostrar que ele tem como perspectiva trazer cada vez mais uma marginalização da população que está a residir na periferia, por um lado, mas também ele põe em causa aquilo que nós consideramos de direito à cidade. Então, era isso que eu queria compartilhar nessa nossa aula de hoje e dizer muito obrigado, professor Rui Jacinto. Não sei se fui além daquilo que foi o tempo estipulado nessa nossa aula. Está perfeito, Joaquim. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação. Acho que foi claro e deu uma perspectiva interessante da realidade da realidade urbana e de uma certa dinâmica social em Moçambique. E, portanto, passávamos agora à Eline, não é, que vai fazer a sua apresentação sobre a nova face, sobre o património, imagens e retratos a partir da paisagem urbana. Isso. Obrigado, Eline. Bem-vinda. Boa tarde a todos. Estou feliz por participar desse curso de verão, promovido pelo Centro de Estudos Ibéricos. Eu sou doutoranda em Geografia do curso da Unesp de Presidente Prudente. E a minha fala hoje, ela vem voltada um pouco para a questão do patrimônio, que o título é Patrimônio, Imagens e Retratos a partir da paisagem urbana. Esse título é fruto de um curso que eu ministrei para a formação de professores na cidade de Londrina.
pensando numa perspectiva de preservação e manutenção do patrimônio cultural da cidade de Londrina, não é? Porque se a gente pensar na cidade, ela não é de uma forma uma cidade estática, não é? Mas ela tem uma dinâmica cultural histórica onde esses indivíduos estão inseridos como agentes de transformação e mudança. E, a partir da observação, então, eu preparei, então, esse curso para que eles conhecessem, então, a função social de cada espaço da cidade. Londrina é uma cidade relativamente nova, ela tem 92 anos, ela é conhecida como a capital do café, ela tem um desenvolvimento, aconteceu assim, muito grande, ao mesmo tempo que ela é uma cidade relativamente nova, as transformações também ocorreram numa temporalidade muito pequena. E esse projeto que eu desenvolvi, ele possibilitou, então, aos cursistas fazer uma leitura desse território onde eles estão inseridos, provocando, então, sentimentos, curiosidades, instigando a conhecer mais sobre essa paisagem urbana no qual as pessoas vivem. A história local, ela é um indicador, na verdade, de construções de identidade. Então, a compreensão do conhecimento histórico a partir do interesse das pessoas, da sua vivência cultural, das suas histórias contada, recontada a partir dos lugares, das praças, das ruas, dos edifícios, faz com que isso esteja, então, diretamente ligado à sua vida cotidiana, não é? E a partir dessa paisagem urbana, então, e por meio da cientificidade, a gente pode estabelecer um diálogo para a compreensão de como é que as pessoas se organizam e são representadas nesse espaço. A paisagem, então, ela está presente na memória, na nossa memória, né? Podemos dizer, então, que ela é produzida historicamente pelos homens a partir da sua organização social, tanto na dimensão natural, social e histórica. Esses elementos, então, eles se organizam de uma forma dinâmica ao longo do tempo e do espaço, que é o que eu quero chamar a atenção aqui. Então, pensar nesse patrimônio a partir dessa paisagem urbana é entender que a cidade ela não é a mesma para todos os indivíduos. Ela é uma soma, então, de temporalidades entrelaçando os lugares, as memórias das pessoas que as constroem. E, a partir dessa observação, então, a gente pode perceber que esses espaços eles foram sendo ocupados e reocupados ao longo do tempo. A imagem, então, é o que o olhar capta no presente. E os retratos seriam as nossas memórias locais que se modificam e se transformam a cada dia. E a partir dessa experiência, do contato direto com essas evidências e essas manifestações culturais, é que as pessoas vão valorizar e se apropriar, então, dessa herança cultural. Então, eu utilizei uma metodologia a partir da observação desses fragmentos do passado, que são elementos da paisagem, que sofreram essas modificações ao longo do tempo, e que são essenciais para que a gente compreenda, então, essa dinâmica no presente. Quando eu escrevi o projeto, a questão era o que queremos deixar, ou melhor, o como queremos deixar para as gerações futuras esse patrimônio. O intuito era despertar diferentes olhares e ver o quanto de memória, de saberes tem nessa paisagem urbana. O que é retratada, a partir do formato das residências, dos costumes das pessoas, que formam, então, toda essa cidade tão transformada e modificada. Então, eu dividi o projeto em duas partes. A primeira parte, eu realizei um roteiro básico, onde eu coloquei uma avenida
chamada Avenida Higienópolis, e agora eu vou chamar a atenção dos senhores para a questão da temporalidade. Como eu disse que Londrina é uma cidade relativamente nova, então nós temos uma Londrina que surge com uma colonização em meados de 1929, e essa Avenida Higienópolis, que ela é realizada depois, ela é implementada com alguns edifícios suntuosos, pomposos, que chama muita atenção pela a grandeza e riqueza dos edifícios. Ela surge em 1950. Em 1960, essa avenida ela já era asfaltada. Então, a gente tem assim uma mudança muito rápida, uma transformação muito rápida nesse processo de crescimento da cidade. Em 1970, essa avenida ela passa dessa suntuosidade das residências para uma área comercial, né? E agora, mais recente, então, ela tem uma outra modificação, que essas áreas residenciais, então, elas são, esse comércio, então, ele começa a ser verticalizado. Então, vejam que nós temos uma cidade aparentemente nova, né, com uma mudança muito, uma temporalidade muito pequena, onde vários elementos eles vão sendo perdidos ao longo do tempo. Então, a gente consegue perceber isso quando a gente começa a olhar para esses lugares, e a modificação ela é muito rápida, né? A questão comercial, a questão das imobiliárias, ela vem com como se fosse uma avalanche. Então, essas residências elas são rapidamente substituídas, né? Então, a intenção era que esses professores nos quais eu estava formando pudessem ver, olhar, aprender e sentir todas essas modificações tão rápidas, né, que estavam acontecendo ao longo do tempo. Para isso, então, depois que a gente fez todo esse trabalho desse olhar mais apurado, eu fiz um material que eu chamei de fichas pedagógicas. Nesse material, então, eu elaborei atividades reflexivas, abordando conceitos do que foi visto nesse trabalho de campo, né, que depois serviu para um feedback para mim, para que eu pudesse, então, analisar e reformular todos esses resultados obtidos e depois tomasse ver como é que eu ia dar o encaminhamento, então, nas atividades posteriores. O que eu percebi? Que a gente precisa, que há uma necessidade de conservar esses elementos que tornam as cidades mais humanas, que faz com que a preservação assuma um significado mais amplo, né? Garantindo, então, a permanência das áreas, que muitas vezes elas vão se perdendo, contribuindo para a compreensão desse conjunto, então, de elementos que a gente tem, que caracterizam as tradições, as instituições sociais, enfim, tudo que ocorre e que vai ocorrer ali naquele espaço, não é? Nós atendemos, então, 200 professores, com uma carga horária prática de 8 horas e uma teórica também de 8 horas. E depois desse feedback que eu tive, eu agora pretendo transformar esse curso num curso online, para que a gente consiga abranger uma maior quantidade de pessoas, mesmo que a gente ainda não consiga, nesse primeiro momento, por conta da pandemia, trabalhar a parte prática, que é o trabalho de campo. Eu acredito que é por meio da educação que a gente pode contribuir substancialmente para as políticas públicas, nas áreas de patrimônio cultural, na preservação, no planejamento urbano e ambiental, provocando, então, olhares para a paisagem urbana. Eu acredito que essa é a melhor forma que a gente tem para trazer essa discussão
não é, sobre preservação, conservação e manutenção de todo esse patrimônio, que ele vai se perdendo muito rápido, não é, ao longo aí dos anos. Espero ter contribuído, então, com esse trabalho, não é, para instigar as reflexões sobre paisagem e patrimônio. O que eu tinha para dizer para vocês era isso, estou à disposição de todos e meus sinceros agradecimentos a todos. Eu fui rápida, bem objetiva, professor, para não tomar tanto o tempo. Estou à disposição. Espetacular, objetivo e dentro dos parâmetros estabelecidos. Não, cumpriu perfeitamente. Muito obrigado. Não, muito bem. Muito obrigado. Vamos, porque estamos a aproximar-nos do tempo previsto, eu pedi então ao Ivaldo para fazer a apresentação última sobre os muros que nos reúnem. Ele vai explicar quais são os muros e o que é que nos une. Ivaldo, liga o microfone, liga o microfone. Ouvem agora? Sim, já está. Obrigado. Ok. Desculpe, então eu estava agradecendo muitíssimo a oportunidade de participar pela terceira vez desse curso de verão organizado pelo SEI e desta edição, especialmente, agradecer a generosidade do professor Rui Jacinto, que se predispôs a conversar, dialogar comigo sobre um tema que me é muito caro, e eu acabei descobrindo que também é muito caro o professor Rui, que é o tema do grafite urbano, e com isso nós, a partir da edição de 2020, começamos um diálogo sobre a possibilidade de compararmos esse grafite, essa arte urbana, essa arte pública do grafite, das cidades de Coimbra, em Portugal, e a cidade do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Então, é esse o trabalho que nós apresentaremos agora. Eu quero dizer que esse trabalho ele foi construído a 4 mãos, portanto, e eu só estou aqui dando o pontapé inicial na apresentação. Nós pensamos, em primeiro lugar, deixa eu voltar aqui no slide inicial, agora eu acho que fica mais claro para vocês. Pensamos inicialmente em algo que fosse uma abordagem comparativa, essa é a nossa proposta inicial, e assim demos bolas à imaginação do que poderia ser esse trabalho. Queria dizer, antes de mais nada, eu fiz um pequeno resumo aqui, antes de passar os slides, que se trata de um trabalho que relaciona geografia e arte, sobretudo este é o ponto de partida. Então, fazer uma leitura do território urbano, a partir dessa relação entre geografia e arte. Então, a gente lança um olhar sobre a cidade, e no caso sobre essas 2 cidades, tentando recuperar as ideias básicas, por exemplo, que foram propostas há muito tempo pelo Kevin Lynch, quando ele fala da imagem da cidade, e, por minha parte, também me são muito caras as ideias do Gordon Cullen, quando ele vai falar sobre a paisagem urbana, e, nesse sentido, nós estamos trabalhando com a paisagem como uma construção social. E, se me permitem aproveitar um pouco do que a professora Josefina Gomes Mendonça apresentou na sua conferência, ao abordar a paisagem, quando a professora nos lembrou que a paisagem ela pode ser lida como uma construção social, como um marco de vida da sociedade e como um recurso patrimonial, onde se incluiria, então, a especificidade do patrimônio artístico. E é exatamente no entrecruzamento da paisagem, no conceito de paisagem, como construção social, como marco de vida da sociedade e como recurso patrimonial artístico, que nós apresentaremos aqui os grafites urbanos das 2 cidades mencionadas. Também quero salientar que há um embrião desse estímulo para que nós fizéssemos tal análise comparativa, que é uma metodologia de análise do grafite. Uma metodologia que vai, particularmente, mobilizar
uma tipologia clássica dos grafites, ou seja, como que a gente olha para os grafites, identifica às vezes uma mera assinatura, um traço muito simples, que são os tags, ou uma frase qualquer que explicita uma reação, um sentimento, um protesto, num tom mais da pichação, até chegar naquelas letras mais abalonadas, umas letras redondinhas que são chamadas bombs, que vão configurar um tag mais sofisticado. É o momento em que o grafiteiro ou a grafiteira ela faz o papel, eles fazem o papel de uns tipógrafos, criando letras, né? Essas bombas. E também os pieces ou masterpieces, que são as peças mais elaboradas, onde você encontra não só letras, mas também figuras e 2 ou mais cores utilizadas na confecção daquela peça de grafite mais complexa do que uma mera assinatura, até chegar na categoria do pós-grafite. E, se tiver tempo, eu vou me permitir falar de uma categoria que eu estou propondo, que é o metagrafite, que é quando o grafiteiro ou a grafiteira, eles acabam representando na imagem do grafite a sua própria imagem. Então, é sempre a imagem de um pincel, de um rolo de tinta ou de uma lata de jet sendo representada ali no grafite. E assim, para finalizar, nessa metodologia, nós nos valemos também das propostas do professor José Gil, quando ele fala das pequenas percepções, e eu vou falar disso mais adiante, e das competências estéticas, que é, na verdade, uma teoria de comunicação em que a gente não tenta fazer o papel aqui de crítico de arte, mas sim de um sujeito que dialoga com o grafite, que tenta, então, capturar a mensagem, o que, em algum momento, eu chamei do discurso da paisagem. Então, começamos aqui a apresentação propriamente dita com os slides, o enquadramento, que são esses aspectos teóricos e as linhas do rumo do trabalho. Primeiro, como eu disse, se trata de uma vinculação da geografia com a arte, especialmente a arte urbana, na perspectiva de olhar, ver e viver a cidade. Então, essa relação da arte, a geografia, nos permite trabalhar uma imagem da cidade, e o Kevin Lynch ele é fundamental para dar esse contributo na perspectiva do que seja a imagem da cidade, e, nesse caso, no exemplo do grafite. Também chama a atenção não só da ideia de imagem da cidade, mas a ideia de paisagem urbana, que poderia vir lá desde o Gaston Bachelard, quando ele diz que a arte presente na paisagem ela representa um ato poético, e nesse ato poético as pessoas são tocadas e são, então, estimuladas a decifrar o que esse ato poético na paisagem está traduzindo. E é o que o Gordon Cullen, no seu livro A Paisagem Urbana, ele vai nos induzir também a pensar no patrimônio artístico e como que a paisagem urbana ela é um repositório, não museístico, mas é um repositório, uma espécie de galeria de arte a céu aberto devido às expressões artísticas. É claro que, como vocês percebem, a gente está pontuando aí o grafite como exemplo dessa expressão artística. Então, partimos para uma análise muito empírica das paredes grafitadas, dos muros e paredes grafitadas, tentando identificar qual é o discurso estético que esses muros e paredes nos fornecem. É como se fôssemos ler a cidade pelo avesso. Eu diria que é uma leitura a contrapelo da cidade, não daquilo que está dado, mas aquilo que precisa ser descoberto com um olhar rastreador. Então, quem pinta, o que pinta, por que pinta, o que faz, quem faz, por que faz, onde faz, as razões por que faz, e o ensaio de tipologia, como eu disse para vocês, que a gente vai apresentar, com os tags, que é a pichação simples, os thrown-ups ou thrones, a arte de rua, que é o street art, as peças, os murais, e o pós-grafite, que faz parte, obviamente, da cultura do grafite, mas vai utilizar outros recursos, não só técnicos, além da tinta e do letrismo, mas também outros materiais, como lã, ladrilhos, e madeira, uma série de outros materiais inovadores no pós-grafite. Então, assim, a gente tem uma leitura comparada, nos perguntando qual é a agenda, ou quais são as agendas desses grafiteiros e a sua arte em Coimbra e no Rio de Janeiro. A tipologia, só reforçando, a básica que nós utilizamos é essa aqui, os grafites que são tags, ou seja, aquela assinatura muito curta, ou uma frase de pichação, os thrown-ups ou thrones, que é a letra mais arredondada, mais artisticamente elaborada, os street art, que são os muros com figuras, e não só
letras, mas também figuras e desenhos mais refinados, e o pós-grafite. Então, vejamos aqui. Coimbra, aqui na primeira tipologia, que é o tagging, ou a pichação. Como podem perceber, são assinaturas muito curtas, em que o grafiteiro ou a grafiteira, ele ou ela coloca ali a sua marca em áreas isoladas ou mesmo combinadamente com outros desenhos, outras figuras, como se podem perceber aqui esses exemplos. Aqui, então, nós temos em Coimbra vários tags, várias assinaturas. E aqui já no Rio de Janeiro, eu acho interessante também quando o grafiteiro ele se comunica diretamente. Eu gostei muito dessa frase, muro todo reservado para o projeto Negro Muro. Então, ali vai aparecer um grafite que já está reservado. Mas pode-se perceber nessa foto onde está vendo, que é uma porta de uma loja fechada, com várias assinaturas, como também se nota aqui, nesses outros muros. Por exemplo, aquele grafite onde aparece um boneco 220, que, na verdade, é a metáfora do 220 volts, né? Ou seja, ligação intensa, e várias assinaturas em torno ali do 220. Também uma porta de loja cheia de tags aqui na outra. E assim a gente pode elaborar aqui, evidenciar aqui vários tags. Aqui uma figura de um lobo, mas na figura do corpo se nota que alguém chegou ali e colocou o seu tag, a sua assinatura. Agora, o segundo tipo é o thrown-up, ou thrones, que são assinaturas mais complexas. Por quê? Porque envolvem essa letra mais arredondada, essa letra chamada bomb ou balloon, que, na verdade, com a tinta spray, o grafiteiro ele cria uma assinatura mais encorpada, que são esses exemplos que a gente pode ver aqui, em Coimbra. Várias assinaturas thrones, mas com letras mais tipografadas, que eu queria dizer, essa ideia do grafiteiro, ele faz o papel de um tipógrafo. Observem aqui essas letras, muito elaboradas, já com mais de uma cor sendo utilizada, que distingue bastante daquele tag mais simplificado das imagens anteriores, do tipo anterior. Aqui, novamente, Coimbra, com muitos muros representando aqui essa comunicação, esse discurso através do que os grafiteiros e grafiteiras se colocam, e sempre como um crew, sempre como uma equipe, uma gangue. Você pode observar ali, poor, boss, gang. Então, esses discursos vão sendo bastante explicitados, às vezes, com palavras muito diretas. Aqui, vários dessas assinaturas com letras mais criativas. Passando para o Rio de Janeiro, na mesma tipologia. Reparem aqui, os grafites sendo representados por letras mais arredondadas, as bombs, e já agregando algum tipo de figura. Então, nota-se já um refinamento, algumas palavras que vão dizer muito do que aquilo está querendo passar como mensagem. Por exemplo, ali se lê Odara, num grafite aqui, em que Odara significa bonito. Então, há sempre uma ideia de passar um estilo. E não é à toa que esse grafiteiro aqui ele vai sempre registrando a palavra style, para mostrar, então, essa passagem da mera assinatura. Reparem que na palavra poder, aqui se nota eu amo bombs. Bombs é exatamente essa letra arredondada, parece inflado, um balãozinho. E também na letra O da palavra poder pode-se ler poder afro, já indicando um discurso ali de afirmação da negritude. Então, eu só queria parar aqui para falar da metodologia. Quando eu digo, aqui tem a palavra poder e está escrito eu amo bombs ou poder afro, aqui já se utiliza a metodologia das pequenas percepções e da competência estética. Ou seja, pequena percepção, para ficar bem claro isso do ponto de vista metodológico, a pequena percepção é, na verdade, uma proposta de um regime de olhar. Então, a primeira etapa, a primeira fase desse regime de olhar são formas e linhas. Depois eu encontro uma estrutura e verifico que há uma palavra. Não são apenas formas e linhas. Há uma palavra ali, poder. E a terceira e última fase dessa pequena percepção, que é a fase artística mais refinada, eu vejo que na letra E está escrito I love bombs. E eu vejo que na letra O está escrito poder afro. Então, essa terceira percepção, essa terceira fase do regime de olhar
vai me dizer muito sobre aquele grafite, o seu discurso. E aqui, como penúltimo tipo, é o street art, que são os painéis. Aí são peças mais complexas, que exigem, então, maior criatividade, maior capacidade artística, estética do grafiteiro. Criam-se, então, personagens, reproduzem-se ideias e imagens, como vocês podem reparar aqui nos grafites de Coimbra, e muitas das vezes acoplado com um discurso com palavras mesmo. Ali você nota no grafite da esquerda, reformas não alteram formas. Aqui, o trabalho, aproveitando a própria textura da superfície da parede, já sendo, então, um trabalho artístico mais refinado. No caso do Rio de Janeiro, aqui se notam vários muros com grafites bem refinados, não é uma assinatura simples, não é uma palavra, mas uma composição estética que exige, então, a nossa competência estética de entender. Por exemplo, esse grafite maior, essa imagem, nota-se a figura de uma mulher, o rosto de uma mulher negra, e o cabelo, o que seria o cabelo, são, a princípio, vários pontos coloridos, mas são letras que formam palavras. E cada letra de uma cor, mostrando uma diversidade. Essas palavras são educação, felicidade, sorrir, Copa Rio, se referindo à Copacabana, liberdade, e assim a gente poderia ficar aqui analisando, pelo nível da terceira fase da percepção, o que esse grafite está nos comunicando. Essa é a competência estética em ação. Aqui pode-se notar também grafites com expressões mais abstratas, como o da parte inferior do slide, mas repara que essa abstração extrapola a margem, como se ali houvesse um transbordamento, alguma coisa que passa uma mensagem de um basta. Também aqui uma diversidade. Observa-se no grafite da parte inferior esquerda do slide que há 5 personagens, um menino com o rosto negro, e assim mostrando, como também há no grafite superior, mostrando então uma proposta já de uma mensagem mais específica. Aqui 2 rostos visivelmente indígenas, com letras e frases acompanhando. O grafite de cima, a frase completa é: o espírito é imortal, fogo não queima fogo, se referindo à resistência indígena. Aqui também uma arte bastante explícita da cidade, porque no rosto do leão, da águia e do tatu, no corpo do tatu, nota-se o colorido de uma favela, ou seja, de uma aglomeração de construção urbana. E aqui, finalmente, o pós-grafite, no caso de Coimbra. Reparem que nesse grafite da esquerda utilizam-se fragmentos de ladrilhos, de azulejos, de cerâmica, para compor uma imagem humana de um adulto e de uma criança. Então, observe-se que ali se escapa do terrorismo da tinta, entre aspas, poderíamos dizer. Você não precisa da tinta nem da letra, do letrismo, do lettering. Você vai, então, criando com outros materiais e outras propostas. Repare aqui no Rio de Janeiro, na base de um viaduto, também ladrilhos, e com ladrilhos foi se criando ali um mosaico. Esse coletivo é tão famoso que até em Guimarães, em Portugal, num congresso, há 5 anos, eu encontrei esse ladrilismo aqui desse coletivo carioca em Portugal. E abaixo também uma composição de uma onça e toda uma escadaria ladrilhada. Aqui também são ladrilhos utilizados para formar, então, corações. O que eu quero apenas, então, para finalizar, é mostrar que esse pós-grafite também inclui o stencil. E o stencil vem do latim, que significa centelha, aquilo que vai desencadear. E você vai reproduzindo com uma matriz aquilo que você quer multiplicar de informação. Por exemplo, a parede que te impede é tua também. Aqui no orelhão, se vocês percebem, na base do orelhão foi com stencil desenhado o cabo e o fone pendurado e um ratinho lá na base tentando alcançar esse objeto. Aqui, frases também muito de protesto: nós se junta ou nós se extingue, Anjos do Picadeiro. Tem sempre alguém de olho no vigia, eu adoro esse, tem sempre alguém de olho no vigia, e vários rostos ali. Isso tudo ou então essa aqui de uma menina nua tapando sua genitália ao lado de uma loja de lingerie, em Ipanema, um bairro muito refinado aqui do Rio de Janeiro. Estímulo do stencil para leitura em Santa Teresa. O stencil ele pode também ter escala muito pequena, por isso eu coloquei aqui
o meio-fio, o carro, no poste, para vocês perceberem que, às vezes, o stencil ele tem uma dimensão muito pequena. Esse homem com a sombra tem 2 centímetros, por exemplo, no muro. E o metagrafite, para finalizar, que é uma proposta que eu faço de uma tipologia também. É quando o grafiteiro ele coloca a latinha de jet, ou o pincel, ou o rolo, como se nota aqui na figura do anjinho, com o jet, a lata de jet, ou nesse outro com o sujeito com o rolo pintando. Aqui a figura de São Jorge, com a lança atingindo o dragão, mas, curiosamente, na mão esquerda de São Jorge está uma lata de jet, como se ele fosse o grafiteiro. Aqui também a menina, a caveira, com a lata de jet, e a tinta que sai forma a foice da clássica figura da morte, né, com a caveira. E aqui a pantera cor-de-rosa e o inspetor pintando a palavra planeta, pintando o planeta cor-de-rosa, né? Também aqui figuras de grafiteiro. Esse seria o tema, o metagrafite. Estamos já avançando no tempo, eu só quero dizer que o trabalho também abordou as temáticas, ou seja, o grafite e suas agendas. Em Coimbra, repare aqui que o Rui ele fez um catálogo de imagens muito interessantes. Aqui na base de um elevado, quando você tem a ideia da proibição da fixação de publicidade, mas o grafite logo ali. Ou seja, grafite não é publicidade, isso é muito importante. Ele é arte, é uma expressão artística. Aqui, alguns stencils e, sobretudo, do Gaiola, que aí o Rui poderia falar mais. Mais um dia de merda e uma lixeira ao lado, e ao mesmo tempo mais amor. E assim as imagens. Aqui, vários grafites do Gaiola, que o Rui tem um catálogo extensíssimo e que merecia até a pena fazer um trabalho específico sobre esse coletivo. Aqui também em Coimbra, várias mensagens explícitas, cidades de dívidas, cidades divididas, cidades devidas. São verdadeiros poemas. Parem de especular. O meu futuro não vos cabe no bolso. Então, são várias, desconstrua-se. E assim nós temos uma linguagem de intervenção, né? Os intersects existem, e a linguagem de intervenção ali, sem colocar um artigo definido que seja masculino ou feminino, mas a letra X, nem partido, nem marido, ou seja, meu mais sincero foda-se, e assim a gente vai encontrando todo tipo de mensagem que são as agendas. Agenda feminista, agenda ecológica, agenda política, agenda religiosa. Das paredes nascem poesias, aquilo que eu me referi ao Bachelard, dizendo que a arte pública ela é um ato poético. No Rio de Janeiro isso vai se repetir. Reparem aqui, Salmo 42, prefiro viver no pecado do que mentir na oração, Deus seja louvado, portanto, há uma agenda religiosa, mas também não existe dom, todo camburão tem um pouco de navio negreiro, se referindo à violência policial contra os negros. Esse outro dizendo autismo não é adjetivo, portanto, uma pauta antimanicomial e a favor do tratamento da saúde mental em outros marcos. Deus não está no templo e sim no exemplo. A questão da negritude, da afirmação da negritude é muito explícita no Rio de Janeiro. Reparem aqui, resistência, poder afro, Tia Ciata, que é uma figura importantíssima na história da negritude no Brasil. Contra a violência doméstica, são esses rostos femininos com uma margarida em um dos olhos, representa o protesto e a luta contra a violência doméstica contra as mulheres. Negra grafite, o Congresso Nacional Brasileiro pegando fogo, cheio de deputados enforcados, que é uma crítica à corrupção e aquilo que acontece na política nacional. Uma frase muito importante que retrata isso, no grafite, que diz: grafite é crime no país onde roubar é arte. E o povo está matando cachorro a grito. Então, ali vão as mensagens, e se for viver, que seja com amor, seja foda, não tenha, encare o medo, não desista, e aquele sonho lá, desista não. Uma mulher dizendo, respeite sua primeira casa, o útero de uma mulher. Ao lado da figura do Freud, quem é o dono da sua morada? Facebook não é realidade. E assim, chega de plástico, uma baleia. Aqui, nesses grafites, está escrito: polícia racista, parem de nos matar. São 2 grafites que colocam a questão da violência institucional, policial contra os negros muito à flor da pele. E esse último grafite, que é um desmatador,
um homem com um machado, várias árvores desmatadas, cortadas na sua retaguarda, e ele jogando xadrez com uma árvore. E essa árvore, com um pequeno galho, dá um checkmate. Como se fosse a natureza, uma pauta ecológica contra o desmatamento. E aqui, Coimbra e Rio de Janeiro, o grafite é a cidade. Grandes painéis, Portugal, como sempre, dando um show de arte com a arte da azulejaria, e também com as pinturas. Aqui é Coimbra, grandes painéis em penas enormes, paredes enormes de construções, como a gente nota aqui, ou também em micropaisagens, quando você chega até nesse nível aqui de observação, uma escala muito pequena também. Então, desde a macro até a microescala, está o grafite marcando, embelezando, estetizando as cidades. Aqui no Rio de Janeiro, a mesma coisa, grafites que já vão diretamente falar do Rio de Janeiro, está escrito aqui I Love Rio, em um tucano, a tropicalidade, ali também, Rio de Janeiro, eu amo, e a cidade vai, então, se estetizando com esse discurso que as paredes vão, as empenas de grandes edifícios, como aqui em Copacabana, uma empena inteira, com uma história em quadrinho grafitada. E é isso. Gostaria muito de agradecer a atenção de todos e perguntar também se o Rui Jacinto gostaria de fazer alguma observação ou um adendo. Eu, de minha parte, agradeço pela atenção de todos. Ivaldo, eu não tenho nada a acrescentar, foi irrepreensível. Eu acho que fantástico, acho que a mensagem que se queria transmitir foi perfeitamente transmitida e nós, com a tua intervenção, cumprimos o que estava previsto para este painel, com as 5 intervenções que tocaram temáticas relativamente diferentes, mas complementares e que, no seu conjunto, permitem fornecer uma leitura e uma interpretação da cidade um pouco mais holística, não é? Desde a habitação, o caso do Joaquim Maloa com o caso de Moçambique, o caso da Leila com a questão do comércio, o caso da Eline com as questões do património, das paisagens e agora com a questão da arte. Eu acho que são diferentes facetas deste poliedro diversificado e complexo que é a cidade. São diferentes modos de olhar. Eu não sei se há pelo menos dois pedidos de informação. Nós temos relativamente pouco tempo, porque vai começar daqui por uns minutos, é que já não começou, digamos, a mesa redonda do dia de hoje, mas a Valéria Silva colocou 2 questões, uma para mim e outra para o Ivaldo, que o Ivaldo pode ver no bate-papo. A minha, eu respondo muito rapidamente, que era a propósito da referência que eu fiz no caso do Mindelo a um romance e qual é o imaginário da cidade e como a cidade aparece e como é que a população se incorpora na cidade. O livro, eu não sei se está a ser visto, se estão a ver, eu tenho aqui o livro, que mas isto é muito simples, isto é, o livro é interessante, há a trama, há a história, há o desenrolar da novela, mas o que para mim, neste caso, me interessa é o que está subjacente, é a geografia que está implícita, não é? E nessa geografia implícita são os lugares onde o escritor vai colocando as personagens em determinado tipo de situações. Há aqui algumas passagens extremamente interessantes porque dá simultaneamente aquilo que são os lugares de referência da cidade, não é? A cidade vivida, por exemplo, entre o dia e a noite, o que é que as pessoas frequentam de noite e de dia, mas também, por exemplo, onde é que vão para ir comer, ir beber um copo, etc. Ou seja, há uma geografia funcional também subjacente a este romance. Ou seja, tem implícita uma leitura da cidade e uma vivência da cidade, não só do escritor, mas também da população da cidade. Pronto, isto daria para muita outra conversa, mas assim, muito telegraficamente,
era isto que gostaria de dizer sobre a questão que foi colocada. O Ivaldo, não sei se está a responder, eventualmente no chat, não? E, portanto, eu pergunto se há mais alguma questão. Não havendo, gostaria de perguntar se os colegas que estiveram neste painel querem fazer algum apontamento final, algum comentário, alguma observação, que era para nós encerrarmos os trabalhos. Eu perguntava à Eline, ao Joaquim, quer fazer algum comentário, algum apontamento final? Sim, eu gostaria de agradecer pelo este momento de aprendizagem. Foi, como disse o professor Rui, foi um momento em que vários traços culturais, vários pontos de saberes teceram aquilo que são os espaços urbanos, tanto no Brasil, como em Portugal, como em Moçambique. E obrigado, unidade. Ok, obrigado, Joaquim. Eline, alguma coisa? Só gostaria de agradecer a oportunidade de participar, poder trazer um pouquinho desse projeto, e aos colegas também que conseguiram, assim, que eu acho que um projeto, uma fala complementou a outra, trazendo, então, uma grande reflexão, porque foi muito bom, professor. Eu agradeço. Ok, muito obrigado, Eline. E para o ano cá estamos outra vez. Leila, olá, Leila. Algum comentário? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Apenas também agradecer a oportunidade e adquirir mais conhecimento com a mesa. Okay. Um abraço a todos. Um abraço. Ivaldo, tudo bem? Podemos encerrar o nosso... Eu mando um abraço muito carinhoso a todos, aprendi muitíssimo com o Joaquim, com a Eline, agradeço sempre esse diálogo com o Rui, com a Leila, a gente vai sempre trocando, eu fico muito grato por essas oportunidades. Fiquem bem e cuidem-se bastante. Ok. Muito obrigado, então, a todos, a vocês que fizeram as apresentações, o que foi um painel interessante, diversificado, geograficamente e tematicamente, e também às pessoas que nos acompanharam. E pronto, vamos então participar no mudar de link, porque vai decorrer agora uma mesa redonda e os trabalhos começam amanhã novamente ao meio-dia, depois às 2h30 com outra conferência. Portanto, muito obrigado a todos, muito boa noite e até mais. Até mais.